Pedro não era um homem perfeito. Na verdade, ele era como muitos de nós, impulsivo, emocional, cheio de fé em alguns momentos e de medo em outros. Seu nome original era Simão, um simples pescador da Galileia. Mas um encontro mudou tudo. O dia em que Jesus o olhou nos olhos e disse: "Segue-me e eu te farei pescador de homens." Naquela manhã, à beira do mar, Pedro não imaginava que aquelas palavras mudariam o rumo da sua vida. Ele não era um estudioso, nem um líder religioso. Era apenas um homem cansado, lutando contra redes vazias. Mas Jesus viu além. Onde o mundo via um pescador comum, Jesus via um instrumento poderoso para o reino. Quando Jesus o chamou, Pedro deixou tudo. As redes, o barco, o sustento, tudo ficou para trás. E a partir dali, começou a caminhar ao lado do Mestre, testemunhando milagres que nenhum olho humano poderia esquecer. Ele viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, tempestades se acalmarem com uma única palavra. E mais do que isso, Pedro aprendeu o que era andar pela fé, mesmo quando não se entende o caminho. Uma das cenas mais marcantes da vida de Pedro foi quando ele viu Jesus caminhando sobre o mar. O vento soprava forte, as ondas batiam com violência e todos no barco estavam apavorados. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenham medo." Pedro, com aquele coração ousado e impetuoso, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." Pedro deu alguns passos e por um breve momento andou sobre o impossível. Mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, o medo o dominou e ele começou a afundar. Jesus o segurou pela mão e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Essa cena resume toda a caminhada de Pedro. Fé e fraqueza misturadas, mas sempre sustentadas pela graça de Cristo. Pedro era o primeiro a falar, o primeiro a agir e o primeiro a prometer. Foi ele quem declarou com ousadia: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16:16. Jesus respondeu: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Aquela foi uma das maiores confirmações que alguém poderia receber. Mas pouco tempo depois, o mesmo Pedro tentou impedir Jesus de falar sobre sua morte e ouviu do Mestre: "Para trás de mim, Satanás." Era assim com Pedro, intenso, verdadeiro, humano. Ele queria seguir Jesus, mas ainda tinha medo de perder o controle. Ele amava profundamente, mas ainda lutava contra suas próprias limitações. Na noite mais escura, quando Jesus foi preso, Pedro jurou que jamais o abandonaria. Mas poucas horas depois, no pátio frio do sumo sacerdote, 3 vezes ele negou o seu mestre. "Eu não o conheço, não sou um dos dele, juro que nunca vi esse homem." E então o galo cantou. Pedro olhou para Jesus e Jesus o olhou de volta. Aquele olhar atravessou sua alma. Não era um olhar de raiva, mas de amor ferido. Pedro saiu dali chorando amargamente, com o coração despedaçado. Foi o pior momento da sua vida. Ele havia falhado, mas não sabia que a graça de Deus é maior que qualquer queda. 3 dias depois, o impossível aconteceu. Jesus ressuscitou. E quando ele apareceu novamente aos discípulos, não ignorou Pedro. Ao contrário, o procurou pessoalmente. À beira do mesmo mar onde tudo começou, Jesus preparou um café da manhã simples, com pão e peixe. E diante das brasas acesas, perguntou a Pedro 3 vezes: "Simão, filho de João, tu me amas?" E Pedro respondeu: "Senhor, tu sabes que te amo." Jesus então disse: "Apacenta as minhas ovelhas." 3 vezes Pedro havia negado, e 3 vezes Jesus o restaurou. Ali, à beira do mar, a culpa deu lugar ao propósito. Pedro entendeu que não havia sido chamado por causa da sua perfeição, mas por causa da graça que o levantava toda vez que caía. Depois da ressurreição, Pedro se tornou um homem transformado.
O mesmo que um dia teve medo de afundar no mar, agora pregava para multidões sem temor. O mesmo que um dia negou o nome de Jesus, agora o proclamava diante de reis e autoridades. No dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, sua pregação fez com que 3.000 pessoas se convertessem em um único dia. Pedro entendeu que não era a sua força, mas o poder de Deus agindo através da sua fraqueza. E assim viveu até o fim, fiel, firme e disposto a morrer por aquele que lhe deu uma nova chance. A história de Pedro é, na verdade, a história de todos nós. Quem nunca duvidou? Quem nunca teve medo? Quem nunca prometeu algo a Deus e depois falhou? Mas a boa notícia é que Jesus não desiste de quem o ama, mesmo quando cai. Ele vê o potencial que o mundo ignora. Ele transforma pescadores em líderes, covardes em corajosos e fracassos em testemunhos. Pedro nos ensina que a fé não é nunca cair, é sempre levantar com a ajuda de Cristo. E que os maiores milagres acontecem quando entregamos o controle e dizemos: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. Pedro começou sua jornada com medo e terminou com coragem. Começou negando o nome de Jesus e terminou morrendo por ele. De um simples pescador, tornou-se um fundamento da igreja, e até hoje sua vida ecoa a verdade que transforma. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Assim como Pedro, talvez você também tenha falhado, mas o mesmo Jesus que o levantou também está pronto para te restaurar, renovar e recomeçar contigo hoje.